Fala pessoal, bom dia. Voltamos aqui. Agora acho que a gente já consegue iniciar. Vi que o pessoal, mais gente que entrou. Novamente, então deixa eu me apresentar. Então eu sou o Rafael Damasceno, trabalho aqui na UIT, na parte de segurança, né? Então sou especialista na parte de cibersegurança. Hoje quem está com a gente aqui do nosso time também é a Andressa, do nosso time de marketing. Então ela vai estar auxiliando a gente em caso vocês façam alguma pergunta, alguma coisa, ela direciona para a gente poder ajudar vocês. E também o nosso diretor aqui, executivo, Rafael Vieira, meu xará, né? Então ele também vai estar auxiliando a gente nesse webinar. Então a ideia, mais ou menos, para a gente hoje aqui, é contextualizar um pouquinho para vocês nesse cenário que a gente está passando, né? Nessa pandemia do coronavírus. E como a gente pode ajudar vocês, né? Como vocês podem buscar um nível a mais, uma maturidade um pouquinho mais elevada no quesito de segurança, pensando até no home office, tá? A gente está bastante acostumado a trabalhar no escritório, né? Onde já tem uma maturidade um pouquinho melhor em segurança e tudo mais. Agora, quando a gente teve essa mudança repentina no cenário de trabalho, a gente tem que começar agora a pensar como a gente pode entregar um serviço melhor, uma segurança melhor, para evitar futuros problemas, né? Então, para quem não conhece, a UIT é um parceiro bem grande aqui, uma revenda bem estratégia, um provedor de serviço em todas as áreas, tá? Não pensando só em segurança. Hoje a gente vai comentar mais nesse cenário de segurança, tá? Porém, a gente atende todas as áreas, tá? Então, desde cloud, storage, data center, toda a parte de segurança, tá? Então a gente consegue ser um parceiro bem estratégico para vocês nessa área de serviços, tá? Comentando um pouquinho, né, da IU para vocês, a gente está aqui sediado em São Paulo, né? A gente fica na Paulista. Então a gente trabalha com mais de 18 tecnologias diferentes, a gente está sempre buscando trazer novas tecnologias para poder atender tanto de forma agenciada como diretamente para vocês clientes, né? E outros parceiros também. Então, a gente trabalha com muita tecnologia, então eu comentei para vocês, segurança, data center, infraestrutura, tudo isso a gente consegue auxiliar vocês, tá? A gente tem clientes espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, a gente tem uma estrutura de atendimento que a gente consegue atuar trabalhando 24/7, a gente tem nosso SOC, a gente tem nosso NOC, que consegue atuar baseado, até pensando nesse cenário de coronavírus, né? Que a gente consegue auxiliar vocês 24/7, vocês sendo nossos clientes, nessa modalidade de serviço, a gente consegue trabalhar bastante em conjunto com vocês, tá? Então, como a gente também está falando, a gente tem especialistas de tecnologias para todo o segmento de mercado, né? Então, a gente consegue atender desde financeiras, indústrias, a gente tem soluções para todos os tipos de cliente, tá? E aí, antes de mais nada, né, queria estar passando um pouquinho sobre um overview sobre o Zoom, né? A gente estava até nessa discussão, eu com o Rafa Vieira ontem, sobre o Zoom, né? A gente utiliza a ferramenta do Zoom para até comunicação interna, né? As reuniões internas quando a gente não está no escritório, até em quesito de webinars também, né? E aí, ultimamente, acho que foi quinta-feira passada, surgiu uma vulnerabilidade no Zoom, né? E aí a gente decidiu estudar o porquê está acontecendo isso, e teve até alguns clientes nossos que a gente viu e vai, tipo, putz, cara, acho que eu não estou me sentindo tão confortável de participar desse webinar dentro da ferramenta do Zoom, né? E a gente falou, não tem problema, né? A gente provavelmente deve ter recebido um comunicado informando que não teria nenhum problema, que tá tudo praticamente resolvido, né? E a ideia é justamente a gente passar um pouquinho para vocês desse overview do que aconteceu no Zoom, né? Justamente para a gente poder exemplificar isso aqui, garantir para vocês que está tudo certo. O Zoom é uma ferramenta de vídeo, né? Eu particularmente uso o Zoom há bastante tempo, né? Eu considero uma das melhores ferramentas de videoconferência. Tá? Até se você for comparar, por exemplo, com o Google Hangouts, Webex, até o GoToWebinar, na minha visão, a parte de vídeo, né, chamadas de vídeo, é excelente em relação a esses outros concorrentes, né? Sempre foi. Mas aí, ultimamente, surgiu essa vulnerabilidade, até porque, né, a gente tem que pular para o próximo slide aqui, a gente consegue ter um overview até de mercado sobre o Zoom, né, que é uma empresa que cresceu exponencialmente, até a gente está olhando esse gráfico aqui só desse ano, né, de 2020, mas se você for pegar anos passados, né, o crescimento da Zoom, eles fizeram o IPO deles na bolsa do S&P lá nos Estados Unidos, né,
e eles estão crescendo exponencialmente, né? E aí, com o surgimento dessa pandemia, a gente percebeu que o número de usuários mais do que dobrou, né? Então, vamos pensar que quem utilizava era 5 pessoas e agora quem está utilizando são 100 mil pessoas, né? Um exemplo bem besta, só para vocês terem a noção do volume de informações, né? Até antes da gente iniciar esse webinar, eu estava conversando com o Rafa justamente sobre isso, né? E a gente até levantou um assunto bem interessante, porque não sei se vocês devem estar até vendo bastante isso, né? Se você abrir o LinkedIn hoje, nem só hoje, né? Nas semanas passadas vocês podiam ver que estava todo mundo compartilhando print das reuniões, todo mundo feliz, estamos fazendo happy hour, conseguimos chegar no home office, entregamos o resultado, tudo certo, né? Mas aí foi onde iniciou o problema, porque todo mundo compartilhou print das videoconferências, né? E aí o problema foi que a maioria dos usuários que utilizavam a ferramenta, né, até por conta de ela ter a versão free, né, então nem muitos profissionais, pessoas que estavam querendo fazer um happy hour com os amigos e tudo mais, estavam utilizando a ferramenta. Então esse crescimento exponencial, além de dar aumentou a elasticidade da plataforma para conseguir atender todos esses usuários, tinha a questão também que o pessoal não conhece muito de segurança. Então, se a gente for configurar para criar uma nova sessão do Zoom, né, tem a opção da gente colocar senha, né? Então, a maioria das pessoas não colocavam senha, né? Então, teoricamente, se a gente compartilhar o ID dessa sala, qualquer pessoa podia entrar, né? Então, aí da onde surgiu essas questões que o pessoal foi vazado foto, foi vazado informações, dados, nomes, e-mail e tudo mais. Claro, isso é um incidente de segurança, com certeza isso não é para acontecer, mas a gente tem que pensar que essa explosão de usuários, né, causou também esse boom, né? Até o próprio CEO da Zoom já falou que já estão trabalhando para corrigir isso aqui, né? Na verdade, na sexta passada já mandaram um patch sobre isso, né? Eu até estava mexendo aqui no computador, do nada deu um pop-up na minha tela aqui para atualizar o Zoom, é uma atualização crítica. Eu atualizei, e teoricamente, se você for olhar nos fóruns, até no próprio site da Zoom, essas vulnerabilidades foram corrigidas, né? Então, hoje, é claro que a gente tem que manter esse cenário de segurança, colocar senha, validar essas informações por parte nossa de usuário, pensando em meetings comuns, né? Então, fazer uma videoconferência com, por exemplo, os funcionários, né? Agora, quando a gente pensa no cenário de webinar, que é o que a gente está fazendo hoje para vocês aqui, é diferente, né? Então, o cenário de webinar é diferente porque ele não entra nesse contexto, até porque a gente já está trabalhando com um contexto de senhas aqui, né? Então a gente criou também uma sala de espera onde a gente garante uma segurança a mais, né? Então a gente aqui está justamente só para comentar para vocês que isso não é algo para se preocupar. Todas as empresas que a gente trabalha hoje, aplicações que a gente utiliza hoje, têm vulnerabilidades, né? Então a gente não deve se preocupar demais com isso, até porque um outro assunto que a gente estava conversando hoje é referente ao Windows, né? Então imagina se a gente for parar de usar o Windows porque ele tem vulnerabilidades, né? Não, a gente não consegue. O Google Chrome, por exemplo, o Firefox, todo dia eles lançam patches novos de correção para essas vulnerabilidades, né? Então, quando a gente desenvolve uma aplicação, essa aplicação, um dia ou outro, ela vai se tornar insegura, né? Então, até o que eu sempre comento bastante é a questão que eu já fui desenvolvedor, né? Todo desenvolvedor, quando sai da faculdade, por exemplo, ele não tem nenhuma matéria específica explicando para ele como desenvolver uma plataforma segura, uma aplicação segura. Não tem. Quando a gente aprende a desenvolver, programar, a gente pensa em performance e a gente pensa na facilidade que o usuário vai ter para poder entender essa ferramenta, né? Então, no X, né? Na experiência do usuário. E a gente acaba esquecendo da parte mais crucial, que é a segurança. Claro que hoje a gente tem trabalhado mais nesse cenário e tudo mais, a gente tem até soluções que justamente fazem o teste em aplicações para garantir um nível de segurança a mais, mas no contexto geral a gente sabe que 90% das aplicações são inseguras. Pode ser que hoje não seja, mas amanhã ela vai ser, né? Então a gente tem que estar preparado justamente para que, se existir uma falha, não somente no Zoom, como aconteceu e já foi corrigida, mas se acontecer uma falha em qualquer outra aplicação que vocês utilizam de CRM, por exemplo, do Salesforce, ou qualquer outra aplicação que esteja no parque de vocês hoje, vocês estejam preparados para poderem atuar contra esse incidente, né? Então, vocês terem soluções específicas, ter um serviço de apoio específico para vocês poderem conseguir mitigar qualquer futuro problema que isso possa acontecer, tá? Então, a ideia é justamente a gente passar para vocês que, não defendendo o Zoom, né? A gente não trabalha no Zoom, mas vulnerabilidades acontecem, né, todos os dias. Se vocês forem entrar procurem no Google depois CVE Details, né, ele vai passar uma base para vocês de
todos os CVEs que são publicados diariamente, né, de vulnerabilidades que tem aplicação, e são muitos, né? Acontece que a gente tem que estar se preparado para defender caso isso ocorra, né? Mas até o momento tudo certo, né? Então já foi liberado esse patch, não há do que a gente se preocupar, principalmente contra a web, como a gente está trabalhando na solução hoje. O que a minha recomendação para vocês hoje que utilizam o Zoom é simplesmente, vamos fazer um meeting com o nosso time hoje. Então a gente coloca a gente vai colocar uma senha nessa sala, a gente habilita uma sala de espera e a gente evita de colocar um ID para o público, né? Então, compartilhar no LinkedIn essas informações, no Facebook, ou qualquer outra plataforma, evitar que a gente faça isso para poder dar uma chave a mais para o hacker conseguir invadir o nosso ambiente, né? Então, essa é a nossa recomendação. Então, não se preocupem com isso. A gente sabe que o Zoom é uma empresa super grande, né? Até um outro ponto legal da gente, só para a gente finalizar essa parte do Zoom, é a questão também que eles já fizeram IPO, eles estão na bolsa do S&P, tá? Então, quando a gente pensa que uma empresa está com as suas ações expostas para o mundo, a gente pensa que tem uma série de investidores que tem uma puta grana no bolso, né? E eles não vão perder essa grana por qualquer motivo que aconteça, assim, né? Uma vulnerabilidade X, né? Então, eles sofrem auditoria o tempo inteiro, então a correção vai para o mesmo nível, né? Então, surgiu alguma coisa hoje, amanhã tem que estar corrigida, né? Senão eles podem ser processados, tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, quanto a isso, a nossa recomendação da IU é justamente despreocupem, não se preocupem com essas informações, busquem informações verídicas, né? Busquem correções e trabalhem primeiramente na parte que a gente vai até comentar hoje durante esse webinar aqui, trabalhem no aculturamento dos seus funcionários, né? Não deixe o pessoal sair compartilhando notícias que até teve a notícia que a gente recebeu que a Anvisa bloqueou o Zoom, né? Até a gente comentou, a Anvisa não tem nenhum know-how de segurança, né? Não é o foco dela trabalhar com segurança para poder emitir um comunicado. Talvez aquele comunicado que emitiram foi internamente, alguém vazou para fora, não sei, né? Mas a ideia é que a gente realmente trabalhar para não compartilhar notícias falsas ou notícias que alavanquem muito uma má reputação de alguma coisa que não está nesse nível, né? Então, leiam bastante informações e a nossa recomendação é, claro, usem senha, coloquem sala de espera, que tudo isso aí está tranquilo e mantenham, claro, o cliente sempre atualizado, que jamais vai dar problema. É isso aí. Certo? Então na escuta, deixa eu passar um briefing aqui. Bom dia, pessoal. Nós temos eu achei fantástico essa questão de nós termos ocorrido, na verdade, esse boom de fakes aí, né, na verdade, né, que na verdade não é nem fake news, na verdade é um boom de informação que nós estamos num momento totalmente diferente do que estávamos no passado. Muitas pessoas, muitas empresas, e acho que até por isso que boa parte das pessoas que estão participando desse webinar agora estão buscando uma solução de acesso seguro remoto, né, então estão interessadas em segurança. E aí, quando acontece isso com uma empresa que está em evidência, né? Nós estamos falando de uma empresa que saiu de 10 milhões de acessos em dezembro para 200 milhões em 3 meses. Né? Se você pegar o gráfico que o Rafael mostrou aí na apresentação de crescimento na Bolsa, nós estamos falando de um crescimento muito fora do normal. Né? E toda empresa que entra em evidência, obviamente, quanto mais você testa uma ferramenta, mais você encontra vulnerabilidades, né? Hoje as empresas, e isso vale para todo mundo, nós estamos sempre em busca de inovação. Nós estamos buscando lançar coisas novas no mercado para se diferenciar, né? A Zoom não foi diferente, assim como não é diferente para o Webex, o GoToMeeting, entre outras ferramentas de compartilhamento e reuniões remotas. A grande questão é que quando você tem uma evidência maior, você acaba descobrindo maior. E é o que o Rafael falou, todas as empresas têm vulnerabilidades, todas as aplicações têm vulnerabilidades. Não tem como nós pararmos de utilizar ferramentas que têm vulnerabilidades, senão nós não estaríamos utilizando Android, não estaríamos usando iOS, não estaríamos usando Windows, não estaríamos usando nenhum browser. Então, é uma coisa assim que é muito mais midiática, né? Algo da mídia, né? Pelo momento que nós estamos vivendo e pelo crescimento que o Zoom tem, versus as outras ferramentas, né? E o grande fato das pessoas que, por exemplo,
pessoas normais, né, que não estão no ambiente de trabalho, utilizando uma ferramenta gratuita, né, como o Zoom, para fazer um happy hour, por exemplo, e postando em uma rede, né? O Zoom tinha uma deficiência que era, na própria tela da reunião, mostrar o ID, e aí se a pessoa não colocasse a senha, automaticamente outra pessoa poderia entrar dentro daquela reunião, né? E às vezes a pessoa compartilhava no momento da reunião, então estava acontecendo, estava rolando assunto, rolando foto, vídeo e sei lá o que mais que estava rolando ali dentro, né? Nós estamos falando de 200 milhões de pessoas. Então, é uma coisa que a gente não consegue fugir, né? Eu acho que a gente tem que... por que eu comecei falando que achei fantástico ter acontecido isso? Justamente porque tem tudo a ver com a nossa forma de atuação. Nós estamos falando de vulnerabilidades que, na sua maior parte, são baseadas no usuário, né? Tem limitações, a ferramenta tem que ajudar nessa questão, porque a gente não pode ficar dependente do usuário, mas ainda o ponto crucial é o usuário, né? E eu acho que muito do que a gente vai falar aqui hoje, e é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando de forma contínua nas empresas e com as pessoas hoje em dia, é a questão do culturamento, né? E você ter a empresa prover para os usuários informação e ferramentas que eles saibam onde estão utilizando, né? Então, tem tudo a ver com o que nós estaremos falando, né? Então, uma coisa que é normal, o Zoom é uma ferramenta segura, ela tem as mesmas vulnerabilidades como outras. Talvez se a gente tivesse tido 200 milhões de usuários em crescimento dentro do Webex, da Cisco, por exemplo, que tivesse os mesmos problemas, né? Aquele grande jargão, né? O prego que se destaca, ele é martelado. Não tem outro segredo, né? A gente tem que atuar e o grande diferencial que eu acho dentro das empresas hoje de tecnologia é o tempo de resposta para esses incidentes, né? A Zoom, o primeiro incidente, acho que de reporte de segurança dentro da CVE, foi acho que dia 1 de abril, né? No dia 5, eles já estavam com praticamente todas as correções já disponíveis como patch, né? Então, como o Rafael falou, é uma empresa que está apostada, né? Que tem as suas ações abertas, capital aberto dentro dos Estados Unidos. Então, nós não estamos falando de uma empresinha pequena, né, que não vai dar resposta para o usuário. Se o Zoom não tivesse dado um posicionamento, não tivesse nenhuma correção nem nada, fazia todo sentido as pessoas migrarem para outra ferramenta e trocar, inclusive a gente, né? Mas a gente tem que ser muito crítico em cima das informações que a gente recebe e em cima das coisas que a gente atua. Porque da mesma forma que a Zoom tem a probabilidade de hoje, amanhã vai aparecer para o Windows, vai aparecer para uma outra ferramenta, e não tem como a gente ficar navegando. A gente tem que saber e ter ferramentas e soluções que nos auxiliem nas vulnerabilidades que a gente não conhece, né? Que é aí que está o grande ponto-chave da nossa apresentação. Nós não estamos interessados em saber somente, em trabalhar em cima de vulnerabilidades que nós conhecemos. Nós queremos nos proteger e proteger nossos clientes de vulnerabilidades que nós não conhecemos, que são essas que são os problemas, né? É onde a gente não realmente não consegue mitigar aquele erro antes de acontecer, né? E muitos deles, como eu falei, é baseado no usuário. Então, acho que a apresentação tem tudo a ver com o que a gente vai falar e eu espero que o conteúdo seja bem proveitoso e fique aberto o canal de dúvidas aí, questionamento de vocês posteriormente, tá bom? Maravilha, maravilha. Pode seguir aí, Rafa. Era justamente isso que a gente queria comentar sobre o Zoom, né? Até para dar uma tranquilidade para vocês, né? Que talvez vocês devem ter ouvido bastante na mídia aí, vocês devem estar procurando talvez bloquear a ferramenta no cenário, no ambiente de vocês, né? Mas a ideia é justamente tranquilizar vocês para a gente trabalhar e sempre trabalhar no olhar crítico em todas as ferramentas que a gente estiver trabalhando, tá? Então, aqui o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, justamente vai entrar tudo incluso, até justamente com essa parte do Zoom, tá? Então, a ideia justamente é do acesso remoto seguro, né? Então, durante essa epidemia que a gente está passando aqui, infelizmente ou felizmente, a gente tem que trabalhar de casa, né? Então, a gente tem que se adequar a esse novo cenário, né? Então, como a gente pode garantir essa continuidade do serviço, né? E também aumentar a produtividade dos funcionários, da nossa equipe, dentro do home office. Tá? Então, justamente isso que a gente vai passar hoje, um overview para vocês, para a gente poder ajudar a auxiliar vocês nesse cenário. Tá? Então, aqui a gente tem até algumas pesquisas, né, uns overviews que a gente tem
em relação ao home office, né? Então, a gente pegar o primeiro aqui, né, o cenário que a gente tem hoje. Então, 95% das organizações afirmam que permitir o trabalho remoto aumentou a retenção de funcionários. O que isso quer dizer? Né? Então, a gente dá uma autonomia para o nosso funcionário poder trabalhar de casa, ter um espaço um pouquinho mais confortável para ele, talvez, do serviço, garante uma retenção um pouco maior. Né? Então, o que isso quer dizer? Que a gente não vai ter uma rotatividade tanta de funcionário. Então, isso é um fator interessante que a gente pode ver de ponto positivo no home office, né? Então, 85% dos funcionários dizem que atinge a maior produtividade quando trabalham remotamente. Então, o que isso quer dizer também? Né? Que funcionários que trabalham em casa conseguem se dedicar mais, que conseguem entregar um resultado melhor do que se estivesse no escritório comum, né? Então, isso é uma pesquisa que, se a gente for analisar bem ao pé da letra, talvez faça sentido a gente trabalhar em mais cenários de home office hoje, né? E um outro ponto legal também é que 72% desses caras aí, desses funcionários, trabalharão remotamente até o final de 2020. Talvez seja por conta do coronavírus, ou talvez seja por conta que realmente aumentou a produtividade, aumentou a retenção, que algumas empresas realmente prefiram dar esse cenário para o funcionário escolher o que ele prefere hoje. Né? Então, são dados bastante interessantes que a gente pode tirar um proveito disso em relação ao home office, tá? Então, a dúvida que geralmente sempre fica, né? A gente analisando esse cenário, quem está ganhando, né? Nesse cenário de home office, tá? Então, alguns benefícios que a gente pode analisar para o funcionário, né? Então, redução no tempo da viagem, né? Eu moro em São Paulo aqui, né? Para ir até a Paulista, mais ou menos de carro, né? Dependendo do dia, se a gente pega muito trânsito, é 1h30 no mínimo, 2 horas, né? Então, isso é um tempo que a gente gasta muito, que dependendo se você estiver em casa, a gente consegue evoluir um pouquinho mais, talvez finalizar uma apresentação, pegar algum relatório mais específico, que você consegue atuar nesse meio tempo para poder ter essa maior efetividade no trabalho, né? Então, a flexibilidade do horário, né? Então, você consegue trabalhar, por exemplo, dependendo do cenário, você fica até mais tarde trabalhando, você começa a trabalhar um pouco mais tarde, fica até mais tarde, né? Então, essa flexibilidade é bacana para o funcionário, né? Então, ele consegue também manter o equilíbrio melhor entre o trabalho e a vida pessoal. Então, tá tudo meio junto. É claro que tem alguns cenários que pode ser um pouquinho não tão legal, tá misturando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas no contexto geral, sim, é interessante. E como a gente comentou, o aumento da produtividade, né? Então, a entrega do resultado de forma muito melhor do que era antes, tá? Benefício para a empresa, né? No caso de vocês, pensando nos funcionários de vocês, aumentar a motivação do funcionário, né? Dos empregados, redução de rotatividade, como a gente falou, né? Então, já que o funcionário tem esses benefícios de poder ter uma autonomia maior, ele, meio que você prende ele dentro da empresa, né? Então, isso é um ponto legal da gente poder analisar, né? Então, melhoria da produtividade deficiente, como a gente comentou, do funcionário, e, obviamente, um dos pontos, claro, mais importantes é a economia e redução de custos, né? Em ativos, né? A gente pensa em baias de trabalho, em uma série de outros ativos que tem, a gente acaba podendo economizar quando a gente pensa no cenário de home office, né? Então, esses são os pontos meio a meio, né? Para quem sai ganhando, quem sai perdendo, no caso, os dois podem sair ganhando, né? E aí é quando a gente começa a pensar na parte de segurança, né? Aqui a gente colocou um pouquinho do cenário de ataques, né? A gente colocou que a ideia é justamente falar de segurança, né? A gente colocou um pouquinho das estatísticas que a gente teve desde janeiro até fevereiro, até para a gente começar a pensar nesse cenário de aumento do home office, né? Do pessoal trabalhando de casa por conta da pandemia, né? Então aqui a gente consegue ter um overview até que um pouquinho simples, mas você começa a analisar de janeiro para fevereiro. Claro que o de março ainda não está aqui, não foi finalizado esse gráfico, mas se a gente começar a analisar aqui, em janeiro, crimes, né, virtuais estavam na casa mais ou menos de 80%, né, global. Quando a gente pulou para fevereiro, aumentou 8%, né? Então é um crescimento que eu diria que é bem exponencial, né? Isso aqui provavelmente para março, abril, se torna bem mais crítico. Por quê? Porque a gente sabe que as empresas focam bastante na segurança do escritório delas, né? No ambiente talvez da cloud e tudo mais. Só que elas acabam esquecendo um pouquinho desse cenário de home office, né? Então, às vezes a gente não sabe se a internet que o usuário está sendo de casa segura, essas informações que talvez a esposa dele esteja acessando o computador de trabalho, esteja acessando algum site seguro, então a gente não tem todo esse cenário, então esse crescimento realmente pode ser exponencial nos próximos meses,
né? Quando a gente pensa em cyberespionagem, né, que é realmente espionagem tanto de desktop como de smartphones e tudo mais, todo esse quesito virtual, a gente também teve um aumento bem grande. Por quê, né? Não sei se vocês viram, mas em Israel, por exemplo, foi autorizada uma lei que permite que o governo tenha acesso a todos os dados dos usuários, tanto de computadores, smartphones e tudo mais. Justamente para quê? E as mídias sociais também, claro, para saber se o usuário não está fazendo aglomeração, se ele não está desrespeitando alguma lei imposta durante essa epidemia, né? Essa pandemia. E aqui no Brasil foi feita a mesma coisa. Não sei se vocês viram no jornal, mas também foi liberada uma lei que prevê que o governo também tem acesso a algumas informações do usuário para justamente ver se eles estão fazendo aglomeração e tudo mais. Eles falam até que isso não invade a privacidade, mas a gente sabe que no fundo acaba invadindo um pouquinho a privacidade. Então essa questão de espionagem também tem aumentado bastante, né? E até pensando em espionagem, a gente pensa no quesito do Zoom, né? Então quando a gente compartilhou os IDs desses meetings que não tinham senha, a gente consegue acessar esses meetings e tá lá sem alguém sem que alguém possa perceber que a gente esteja lá, né? Então essa questão de espionagem também vai aumentar nesse cenário, tá? E justamente pensando nesse cenário de ataques, né? Aqui a gente segrega um pouquinho essas estatísticas por tipos de ataque, né? Então aqui a gente consegue ver que o maior deles é malware, né? Que a gente está sempre acostumado a ver mais ou menos, account hijacking e ataques direcionados, né? Então, você percebe que de um mês para o outro, account hijacking aumentou bastante, né? Malware também. Mas quando a gente pensa em account hijacking, é justamente a gente conseguiu acesso a uma conta válida, alguma conta, por exemplo, de e-mail verídica, e a gente utilizar essa conta para justamente disparar algum tipo de ataque, né? Como eu estava comentando hoje, que 90% desses ataques que estão acontecendo aqui, né, dessas estatísticas aqui, a maioria deles se iniciam por conta de um phishing, né? Salve algumas exceções, DDoS e outras informações. Porém, a maioria é tudo phishing, né? Então, o que acontece quando tem phishing? A gente sabe que se alguém clicar nesse link, provavelmente já vai ganhar um acesso, né? Então, a gente começa a trabalhar muito com a questão de aculturamento, né? Então, depende muito do usuário para a gente poder mitigar alguns desses cenários, né? E aí, como a gente consegue provisionar bem essa questão de segurança, né? Aqui também tem alguns detalhes de alguns ataques que aconteceram. Eu até peguei esse registro do comecinho de março até o dia 15, né, até metade do mês. Até excluí algumas informações, deixei só alguns ataques mais interessantes aqui, então ele consegue ter uma visibilidade dos ataques que estão acontecendo, né? Então, a gente vê que tem bastante ataque acontecendo a bancos, né, empresas financeiras, até próprio usuários de Facebook, né? Então, talvez você que tem uma conta no Facebook, a gente pode ter sido atacado por conta disso. Tem sido muito atacado também empresas de saúde, né? Tanto seguradoras de saúde como hospitais e tudo mais. Então, tem um cenário de cyberataques que está crescendo muito, e não é só pensando na parte de saúde, é no contexto geral, todas as empresas. Por quê? Porque todas acabam se tornando vulneráveis por conta que não tem um plano de contingência pensando que todos os funcionários precisam trabalhar em home office, né? Então, isso acaba gerando um estresse, um número de ataques muito maior hoje em dia, tá? E aí, como a gente estava falando, como a gente consegue provisionar essa segurança melhor no home office, tá? Então, como é que a gente consegue garantir que o nosso usuário hoje, que está acessando a nossa rede corporativa, a nossa rede interna da empresa, de maneira segura, né? Então, aqui eu separei alguns itens que eu considero mais cruciais para a gente poder atender no home office, tá? A primeira parte é quando a gente fala de VPN, né? Então, VPN a gente permite que o usuário se conecte com segurança à rede da empresa, né? Então eu vou encriptar as informações que estão saindo de uma ponta a outra, justamente para, se tiver alguém no meio, né? Tiver um man in the middle, um hacker no meio, tentando enxergar essas informações, buscar capturar essas informações vão estar encriptadas e justamente ele vai ter um trabalho muito grande para conseguir desencriptar ou talvez nunca consiga, né? Então isso garante para a gente uma comunicação melhor entre esses dois pontos, justamente para garantir a segurança nesses dois pontos, tá? Uma outra parte importante é o filtro web, né? O web filtering, que a gente costuma chamar, que nada mais é do que uma ferramenta de filtragem de conteúdo, né? De sites seguros, de itens não seguros, né? Dispositivos que possam comprometer o nosso ambiente, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, seu usuário está em casa hoje e ele está com o computador da empresa, né? Acessando
vamos supor, um site malicioso, ou um site que talvez nem seja malicioso, mas que esteja malicioso naquele exato momento, né? Algum site proibido, talvez. Então, isso aqui justamente a gente consegue filtrar e bloquear URLs maliciosas, sites indesejáveis, conteúdo impróprio, justamente para a gente garantir esse contexto mesmo que o usuário esteja fora do escritório, tá? Então, a ideia é justamente a gente poder dar uma camadinha um pouco a mais de segurança para esse cenário também, tá? Quando a gente pula para a parte de monitoramento, é uma das partes mais cruciais também desse cenário, é justamente a gente criar um monitoramento completo de todos os dispositivos da rede, né? Então, não deixar nenhum para trás, claro, com foco nos desktops, né? Nos laptops, nos endpoints do usuário. Por quê? Porque 99% dos ataques se iniciam por conta de usuário, porque ele clicou no e-mail, porque ele acessou um site que não deveria e acabou sofrendo um incidente dentro da máquina dele, que posteriormente isso vai para um servidor, que isso vai para algum outro nível. Então, a gente tem que garantir esse monitoramento de todos os dispositivos da rede, garantindo que a gente tenha alertas em tempo reais e alertas bem específicos que justamente nos mostrem o incidente de maneira simplificada e que nos dê autonomia para a gente poder agir o mais rápido possível, né? Ou trabalhar em respostas automáticas, que a gente consiga, se tem um incidente de criticidade muito alta, a gente consiga criar algum plano de contenção para bloquear, para excluir essa máquina da rede e tudo mais. Então, esse monitoramento é imprescindível quando a gente pensa em home office, né? Justamente até porque o usuário está se conectando em redes que provavelmente não são confiáveis, tá? Outro ponto super importante é o duplo fator de autenticação, o MFA, né? Então, o que seria isso? É justamente a gente garantir que aquele usuário é realmente o usuário que eu estou pensando que ele vai se autenticar na nossa rede, né? Então, a gente colocou a nossa senha e tem mais... quando a gente está pensando em questão de banco mesmo, né? Quando a gente vai acessar um banco, a gente coloca a nossa senha e depois ele pede o token, né? Então, é justamente isso, garantir que quem está acessando aquela aplicação, quem está acessando aquele ambiente, é realmente quem eu estou pensando que é, né? Então, é uma camada mais de segurança para a gente poder garantir que não seja outra pessoa acessando esse ambiente, tá? Outro ponto que está relacionado a tudo isso é o treinamento, né? Então, o treinamento contínuo dentro da empresa é essencial para mitigar os riscos. O que a gente quer dizer com isso? Que se a gente não treinar o usuário, se a gente não fizer um treinamento com ele explicando o que é segurança, como ele deve se portar nesse cenário, não é culpa dele se ele clicar no link malicioso, né? Não é culpa dele. Então, a gente tem que ter esse cenário de treinamentos, um treinamento contínuo, literalmente, para a gente poder identificar um usuário, explicar para ele, mesmo que ele não seja de tecnologia, que ele não conheça nada, que ele saiba olhar para o e-mail, por exemplo, e-mail phishing, e falar, putz, eu acho que eu não quero clicar nesse e-mail. Deixa eu ligar para o meu pessoal de TI aqui, para o meu pessoal de segurança, para ver se esse e-mail não é alguma coisa crítica, né? Então, a ideia é justamente essa, aculturar o usuário para que ele, em vez de ele clicar sem pensar, ele comece a pensar antes de tomar alguma decisão. Tá? Então, treinamento é imprescindível na hora da gente pensar até em home office mesmo. Tá? Quando a gente pula agora para a gestão de vulnerabilidades, é literalmente um passo também muito importante que a gente tem que dar quando a gente trabalha no home office. Por quê? Porque às vezes o usuário não vai estar conectado direto na sua rede, né? Então, como a gente vai garantir que a gente tenha feito todos os patches necessários para aquela máquina? Então, a gente consegue monitorar esse ambiente todo, garantindo que todas as vulnerabilidades estejam listadas, que a gente consiga entender a criticidade de cada uma delas e trabalhar nos riscos, né? Então, pensando, putz, eu tenho hoje tantos usuários aqui em São Paulo que estão com risco muito alto porque eles têm vulnerabilidades muito críticas nas máquinas deles que estão em casa. Né? Então, hoje a gente precisa criar um plano de correção específico para isso, algum objetivo para poder corrigir essas vulnerabilidades o quanto antes. Né? Então, uma ferramenta que possa te auxiliar nesse contexto de gestão de vulnerabilidades, de correções automáticas, que consigam te dar a visibilidade do que você tem hoje no seu ambiente, de Shadow IT, por exemplo, é super importante. Tá? E aí a gente pula para a parte do phishing, né? Que se você for parar a pensar, tudo que está aqui se inicia provavelmente por conta de um phishing, né? Então, talvez tudo possa falhar, mas se a gente conseguir ter um usuário que consiga discernir o phishing, uma solução que consiga te auxiliar nesse discernimento de saber o que é um phishing e o que não é, isso pode ajudar a gente a diminuir a proporção de ataques que a gente possa ter, ataques direcionados, tá? Então, ter uma ferramenta de solução de phishing justamente para identificar e-mails suspeitos, né, impedindo a proliferação de um ataque.
Tá? Então, o que eu quero dizer com solução de e-mail phishing? É justamente ter uma solução que possa analisar todos os e-mails que passam pela minha caixa de forma rápida, que não passe por um sandbox, que analise principalmente conteúdos simples, como, por exemplo, o URL, o estilo do e-mail que foi enviado, e a partir disso eu consiga ter um overview baseado nisso, falando, ó, esse e-mail talvez seja suspeito, né? Ou talvez isso aqui precise de uma análise um pouco mais criteriosa, né? E também, junto com o treinamento, ensinar o usuário a saber discernir o que é um phishing e o que não é. Até começar a criar um gamification, por exemplo, de enviar e-mails phishing para o usuário a cada semana, justamente para ver quem clica nesse e-mail. Quem clicar nesse e-mail vai passar por um treinamento, né? Então, um junto o outro aqui, né? Um treinamento e phishing, justamente se o usuário clicar nesse e-mail phishing, eu vou abrir para ele um pop-up com treinamento explicando por que ele clicou nesse link e por que ele não deveria ter clicado, né? Então, o importante daqui é a gente poder aculturar o usuário para justamente ele poder entender que todo esse cenário que a gente está trabalhando aqui, ele possa ser um nosso pilar de segurança também. Porque não adianta a gente ter uma equipe com 30 funcionários de segurança, todos bem especialistas em uma solução, que consigam trabalhar, que tenham um know-how muito bom. Porém, chega no final das contas, o usuário recebeu um e-mail phishing, clicou, e era um ataque muito direcionado que bypassou toda a sua camada de segurança, né? Então, e aí? Né? Então, a parte mais importante realmente é o treinamento e ter uma solução para poder ajudar nesse cenário, tá? Aqui eu desenho um pouquinho dessa contextualização, né? Que eu acabei de falar para vocês, até um pouquinho já dos fabricantes que a gente trabalha, de como a gente conseguiria entregar isso para vocês e qual seria o cenário que eu diria que é ideal para a gente poder trabalhar no home office hoje sossegado, né? Então, quando a gente pensa nos pilares iniciais, né, até pensando em níveis, né, que a gente sabe que empresas, a gente começa a olhar pelo cenário de maturidade. E quando eu digo maturidade, é até questão financeira mesmo. Dependendo de empresas, às vezes você não vai conseguir colocar uma solução muito específica de CIEM, porque CIEM a gente sabe que é caro, talvez o VDR você não consiga colocar. Então, a gente tem que trabalhar por etapas para a gente poder conseguir mitigar qualquer futuro problema. A parte inicial que a gente costuma trabalhar é o firewall, né? Então, justamente por quê? Porque ele vai te dar todo esse processo de camada preventiva de um ataque, né? Então, quando a gente pensa no firewall, tem, por exemplo, ele vai te dar uma série de informações. Ele vai te dar um web filtering, ele vai te dar um antivírus, ele vai te dar um sandbox, um IDS, um IPS. Ele vai garantir para você que tudo que esteja acontecendo naquele momento, ele vai estar monitorando e ele vai bloquear o que tiver no perfil dele, tá? Então, ele vai tentar te ajudar o máximo possível, pensando na camada preventiva. Então, um ataque está acontecendo, um ataque massivo, um DDoS, ataques genéricos, com malware genéricos, ele vai fazer o trabalho dele, ele vai bloquear, ele vai criar uma VPN para garantir um encapsulamento melhor da conexão, para garantir que ninguém no meio aqui dessa VPN consiga puxar as informações e decriptar esses pacotes e usar isso de forma maliciosa. Então, o firewall vai te ajudar todo esse processo inicial, que é garantir essa parte de prevenção. Quando a gente pensa também, a gente pula para a parte de duplo fator de identificação, que já está ligado junto com o firewall, né? Justamente para a gente poder garantir um step a mais de segurança, né? Então, garantir que esse usuário que está autenticando aqui é um usuário verídico, é um usuário que realmente é ele que eu espero que autentique aqui, né? Então, esses são os primeiros passos que a gente dá na camada preventiva. Quando a gente pensa na camada preditiva, tá? A gente trabalha com a Rapid7 no Insight VM. Então, o que eu quero dizer quando eu falo de camada preditiva? Quando eu estou agindo preditivamente, tá? Quando a gente age preditivamente, é justamente a gente poder agir de forma rápida, de forma que eu consiga enxergar tudo antes de um incidente acontecer. Quando eu falo isso, eu quero dizer vulnerabilidades. A gente sabe que um ambiente hoje tem milhares de vulnerabilidades. Se a gente fizer um teste de vulnerabilidades no ambiente de vocês, no nosso, todo dia a gente vai encontrar uma vulnerabilidade diferente, porque, como a gente falou nisso, todo dia surgem vulnerabilidades novas. Então, a gente ter uma ferramenta de análise de vulnerabilidades, análise dos riscos é super importante para a gente poder analisar o risco que nossa empresa tem hoje, os dados sensíveis que ela tem hoje e o que isso impactaria se a gente sofresse um ataque hoje, né? Então, a partir desse momento que a gente começa a criar esse controle de vulnerabilidades, a gente começa a analisar isso num pacote, mais ou menos, e poder analisar para a gente poder trabalhar numa correção. E quando a gente trabalha numa correção, é justamente a gente seleciona as vulnerabilidades mais críticas, ou nem ser as mais críticas, as que podem afetar o nosso ambiente hoje, e a partir disso a gente começa a criar tarefas de correção.
né? Tanto automatizadas, como também tarefas que a gente consiga integrar com outras soluções para fazer a correção e tudo mais. Então, é justamente te dar esse overview geral, até como eu falei anteriormente, também dá visibilidade de Shadow IT, né? Porque a gente não sabe o que está conectando na nossa rede hoje, a gente não sabe se alguém tem acesso à minha rede aqui hoje e pode acessar o computador aqui dentro de casa, o computador corporativo, e conseguir gerar um outro tipo de acesso, conectar um servidor remoto, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a gente ter a visibilidade de tudo que está se conectando dentro da nossa rede é super importante. E o Insight VM da Rapid7, ele consegue também trazer essa visibilidade para a gente trabalhar nessa camada preditiva, justamente atuando proativamente antes de qualquer incidente possa acontecer, né? Junto com ele, a gente pula também para o PhishX, que é, como eu falei para você, a questão de phishing, né? A gente também trabalha na camada preditiva. Por quê? Porque quando o e-mail chega na nossa caixa de correio, a ideia inicial é a gente poder analisar esse e-mail, né? A gente analisar esse e-mail pensando no cenário de putz, talvez isso aqui seja realmente um phishing, né? Isso aqui está meio estranho, isso aqui está me gerando, está abrindo uma conexão com alguma coisa estranha. Então, justamente, a gente também trabalha com a PhishX, é uma empresa brasileira até, né? Que foca nessa parte de phishing, de aculturamento e treinamento, que ela consegue analisar os e-mails que vão passando pela sua caixa de correio, e ela consegue te dar alguns overviews. Então, por exemplo, essa URL aqui é maliciosa, esse corpo do e-mail está meio estranho, né? Então, ela vai te ensinar a esse cenário. Junto com isso, ela consegue também trabalhar na parte de treinamento e aculturamento. Como eu falei agora há pouco, ela consegue trabalhar com os usuários. E o que eu quero dizer com isso é que a gente consegue fazer uma gamification, a gente consegue dar treinamentos para o usuário, a gente consegue disparar e-mails falsos, e-mails phishing. Então, por exemplo, a gente já fez até uma campanha recentemente numa POC que a gente estava fazendo, que liberou um e-mail do iFood, falando, a nossa empresa agora tem uma parceria com a iFood, dadas as circunstâncias tais, utilize o código tal para a gente poder ganhar um desconto na sua primeira compra, nas suas primeiras compras. Cara, a gente mandou, se não me engano, para 200 pessoas, acho que 100 e poucas clicaram, né? Então, você pensa que se você mandar isso para o seu ambiente hoje, você consegue ter a visibilidade de quantas pessoas clicariam nesse e-mail, pensando que esse e-mail seja realmente algo malicioso, que consiga executar alguma coisa direto na sua memória. É muito perigoso, né? Então, a gente consegue te dar esse overview, esse treinamento. Então, por exemplo, se o usuário clicar nesse e-mail, como aconteceu lá, ele clicou no e-mail e abriu um pop-up para ele, abriu uma janela para ele, com um treinamento explicando, você não deveria ter clicado nesse e-mail, aqui estão os erros taus, aqui você deve analisar essa URL, essa informação, e a partir disso a gente começa a trabalhar nessa parte preditiva justamente para ensinar o usuário a saber discernir um phishing de um e-mail não phishing. Tá? Então, essa parte é muito importante, todo esse treinamento, aculturamento, uma solução que consiga analisar os e-mails também em tempo real, que não afogue a caixa de correio do usuário. Tá? Então, é super importante esse cenário. E aí, quando a gente também pensa na parte pós-ataque, né? Então, a gente pensou na camada preditiva, antes do ataque acontecer, a camada preventiva, que é durante o ataque acontecer, né? Então, a gente bloquear, mitigar tudo em tempo real, e a camada pós-ataque, que é a camada quando a gente pensa em detecção e resposta, né? Então, a gente trabalha com o Insight DR, que é uma mistura de um CIEM com o EDR, né? Da Rapid7 também, que justamente ele consegue trazer um valor muito grande para o seu ambiente. Então, pensando que o seu firewall falhou, um atacante ele desenvolveu um ataque especialmente direcionado que ele estudou muitos anos Fortinet ou que seja um outro firewall, Palo Alto da vida, ele estudou muitos anos Palo Alto para conseguir bypassar o firewall. E ele conseguiu desenvolver isso. Ele desenvolveu e conseguiu ganhar um acesso na sua máquina, porque o usuário clicou no link que não deveria, né, o e-mail que não deveria, abriu esse link e ele acabou ganhando o acesso. Beleza, ele acabou ganhando acesso. E aí, agora, o que eu faço? Ele não está na minha rede corporativa aqui do escritório, eu não tenho visibilidade disso aqui, e agora, o que eu faço? Né? Então, a gente trabalha com o Insight DR, que é através de conectores, né? Então, de sensores que a gente vai colocar nas máquinas, né? Nos dispositivos da rede, tanto em endpoints dos usuários, como em firewall, como na rede mesmo, para justamente monitorar tudo em tempo real. Então, pensando que tudo falhou, todas as nossas camadas preventivas, preditivas falhou, a gente tem ainda uma solução, que é justamente se um ataque estiver acontecendo em tempo real, a gente consegue monitorar e tomar alguma atitude em tempo hábil para justamente
poder mitigar qualquer tipo de problema que esteja acontecendo. Tá? Então, a gente, pensando nesse cenário todo, aqui a gente desenhou essa topologia justamente para a gente pensar no cenário ideal. É claro que cada cliente a gente vai entender a maturidade, o nível que cada um está passando, né? Talvez você esteja hoje na parte do Fire, você queira pular para a parte do treinamento e aculturamento de phishing, né? Talvez para a parte de duplo fator de autenticação, ou talvez para a parte já de uma análise de vulnerabilidade, ou se já esteja num nível bem mais avançado e queira ter visibilidade em tempo real do seu ambiente hoje, mesmo que seus funcionários estejam na China, por exemplo, você vai conseguir ter, tá bom? Com o IDR. Então, justamente a topologia é para mostrar como é que funcionaria esse acesso do usuário remotamente. Então, aqui está o computador dele, ele vai acessar com o duplo fator de autenticação, fechar uma VPN com o Firewall, e através disso, tudo que estiver passando pela que ele estiver navegando na internet, vai passar pelo Firewall, onde a gente consegue fazer um web filtering, bloquear todas as URLs indesejadas, maliciosas, e ele consiga também ter acesso à rede interna de forma segura. E mesmo que ele esteja em casa, a gente consegue treinar ele com e-mails phishing, a fazer um aculturamento para que ele entenda e saiba discernir o que está certo, o que não está, né? Analisar essas URLs desses e-mails que chegam na caixa de correio dele e ele consiga poder não clicar nesse link, e até pensando no cenário de poder já fazer uma gestão de vulnerabilidade nessas máquinas que estão remotamente, a gente consegue fazer a instalação desses sensores e buscar falhas, vulnerabilidades nessas máquinas, e justamente já aplicar correções, aplicar os patches necessários, e pensando no cenário mais complexo ainda, ter a visibilidade de todo esse ambiente aqui, né? Então, quando eu falo de todo o ambiente, é pensar nas máquinas que estão lá hoje no escritório. Então, por exemplo, o seu data center que está lá hoje, a gente tem um monitoramento do que está acontecendo lá hoje com o InsightDR, do seu Firewall a gente faz com o InsightDR. Então, justamente, tudo isso a gente consegue monitorar em tempo real para justamente, se tudo der errado, a gente ainda tem como corrigir isso em tempo hábil. Tá? Então, esse é o cenário ideal que a gente trabalha hoje para poder garantir 100% de efetividade na segurança no home office. Como eu falei, claro, dependendo do cliente, a gente vai caminhando isso de passo a passo para poder chegar nesse objetivo final. E o melhor dos cenários é, como a gente comentou daí no início, a gente tem nosso SOC, a gente tem nosso NOC, a gente é um provedor de serviço super especializado em segurança, a gente tem uma equipe bem especialista que cuida dos nossos ambientes hoje, dos nossos clientes, tá? Então, todo esse cenário que a gente está apresentando para vocês hoje, a gente consegue oferecer para vocês como serviço. Né? Então, você vai falar para mim, putz, eu não quero comprar um Firewall, né? Eu não quero comprar essa solução aqui do InsightVM, eu não quero ter esse PhishX. A gente consegue fazer para vocês isso como serviço. Né? Então, vocês vão fazer a alocação dessas soluções para que a gente possa entregar esse serviço para vocês. E que vocês não tenham preocupação de ter que ficar analisando o console, de ter que ficar preocupado com uma série de coisas que não deveria. Tá? Então, a gente pode te ajudar nesse cenário, justamente monitorando esse ambiente. Se surgir alguma necessidade, surgir algum incidente, surgir alguma coisa crítica acontecendo no seu ambiente, a gente vai entrar em contato com você, e justamente para poder corrigir isso e mitigar o mais rápido possível. Tá? Tudo isso 24/7, 365 dias no ano, tá? A gente consegue atuar super tranquilo quanto a isso. Tá? Agora, dando um overview... Ô, Rafa, deixa eu só complementar alguma coisinha. Complementa aí. Deixa eu colocar você no mute aqui para não dar eco aqui. Bom, pessoal, deixa eu até liberar aqui. Sou meio visual aqui. Deixa eu só abrir aqui para falar com vocês. Bom, então aqui nós temos o pessoal que está participando, nós temos diversos tipos de empresas e diversos níveis de maturidade dentro da área de segurança. Né? Então, para trazer de uma forma bem clara, eu sei que são muitas informações, né? Principalmente para quem não está acostumado com soluções de segurança, né? E são vários níveis, e acho que é por isso que a UIT existe hoje, é justamente para auxiliar vocês nesse ponto, né? Esse é o nosso grande negócio, que realmente é auxiliar os clientes a alcançarem o maior nível de maturidade possível. E então, para exemplificar, os clientes que não possuem nenhum nível de segurança e estão passando por esse momento de pandemia, né, onde você teve que impactar o negócio, onde os funcionários que você não tinha nenhuma ferramenta, não tinha nenhum tipo de controle, e tem que agora, nesse momento, num momento muito rápido, ter que migrar esses usuários para fora, né, sem que você acometa e aumente o risco, né,
de você perder dados dentro da sua rede. Por exemplo, eu tenho 3 exemplos, na verdade, eu não posso citar nomes, mas 3 empresas que entraram em contato conosco na primeira semana da quarentena, que tiveram os seus dados criptografados com um ransomware, né? Que é o malwarezinho que entra na máquina e todos os dados que ele acessa, ele vai lá e criptografa, tá? Nós tivemos 3 empresas, tá? E por que isso? Porque eles na emoção e na necessidade, eles liberaram acesso para todo mundo, só que daí o funcionário foi da máquina dele de casa, onde ele acessava coisas que não deveriam acessar, que normalmente não são acessadas dentro da empresa, obviamente, e a máquina estava contaminada. Quando entrou na rede, foi lá e acabou, na verdade, parando todo o ambiente. Inclusive, teve um desses clientes que acabou perdendo praticamente 80% dos dados, tá? Então, isso é uma coisa que não foge da nossa realidade, tá? Então, para esses clientes que não possuem nada, a UIT já indica inicialmente, né, uma solução da Fortinet, que é um equipamento onde você coloca vamos dizer assim, junto com os links de internet, e ele vai controlar todos os acessos que vêm de fora para dentro e de dentro para fora, né? Com antivírus, com controle de URL para saber o que os usuários estão acessando. Você consegue bloquear por horário, então eu quero que o usuário trabalhe das 8 às 18, você consegue bloquear, você consegue mitigar que tipo de coisas que eles estão fazendo, né? Então, são coisas que o próprio equipamento vai fornecer para a gente. Junto com isso, nós temos ainda, junto desse equipamento, nós temos uma equipe de segurança na UIT, que eles vão ficar olhando para o ambiente de vocês. Então, quando um link cair, porque ele passa a ser principal, para você ter acesso à rede de fora, você precisa ter a internet funcionando. Então, a gente tem pessoas olhando o link de vocês para saber se o link está adequado para atender a demanda de vocês, se está ok, está funcionando tudo online, né? Temos pessoas olhando o próprio comportamento da rede, ver se não tem nada diferente do que do normal, né? Então, tem uma equipe fazendo um trabalho em cima para garantir a qualidade do acesso. Esse é o primeiro nível, tá? Então, para os clientes que não têm, é esse tipo de serviço que tem que ser adotado inicialmente, tá? Os clientes que já possuem esse serviço, nós temos alguns clientes que estão aqui conectados, que já possuem serviço. Você tendo esse tipo de serviço, já pode partir para o segundo nível, a autenticação de múltiplo fator. Então, colocar um token. O usuário tem necessidade de, além de colocar o usuário e senha dele da rede, para acessar a rede de fora, ele tem que se autenticar com um código baseado num token dentro do celular dele, né? Então, você aumenta o nível de complexidade de acesso, né? Segundo ponto, depois a gente vai, como o Rafael explicou, a gente vai para a parte preditiva. A gente tem uma solução, que a Rapid7 é o grande fornecedor, onde ele fica mitigando vulnerabilidades dentro do ambiente, né? Como o Zoom, como outras ferramentas, todas as ferramentas possuem vulnerabilidades, a gente tem que estar à frente disso, entender o comportamento de como tá as aplicações e como está o ambiente de dados, tá? E não adianta nada investir em todos os tipos de segurança se você não treinar os usuários. E é aí que a gente entra com o FishX, tá? O FishX é uma parceira nossa já há muito tempo, a gente está desde o início com eles. A gente faz um trabalho, inclusive o Rafael depois vai até passar, a gente vai ter um webinar na semana que vem de treinamento de cybersecurity para pessoas, que a FishX vai estar inclusive conosco na semana que vem, que eu já convidando a todos. E esse aculturamento que nós fazemos é justamente porque nós temos uma pecinha importante do outro lado, utilizando um notebook que às vezes não é da empresa, né? E que ela clica na emoção, né? Você tem, ainda mais no momento que nós estamos, que você não teve tempo de criar essa maturidade dentro dos usuários, e isso é treino, é prática, né? Se o usuário não está treinado, ele sai clicando em tudo. Agora, se você tem um treinamento, isso se torna habitual, né? Então, você melhorou a cultura de cybersecurity dentro da sua empresa, automaticamente, quando ele receber um e-mail do iFood, ele vai questionar. Ele vai se perguntar por que aquele e-mail chegou, sendo que nunca recebeu um e-mail, por exemplo, daquele remetente, né? Às vezes o funcionário nem existe, ou o domínio é outro domínio, né? Então, você pontua coisas que vão mostrar para o usuário que ele tem que tomar atenção,
tá? Então, é um conjunto de soluções, né? Não é somente o acesso seguro, obviamente que, inicialmente, né, a gente se dá com o equipamento, né, que vai fornecer essa conexão VPN com criptografia e tudo mais, né? E o grande diferencial da Fortinet é justamente não cobrar por usuário nada, né? A gente coloca um equipamento baseado num size para atender o ambiente e, obviamente, que vai pegar e vai liberar acesso para todo mundo, né? Com as políticas de segurança habilitadas, né, da melhor forma, melhores práticas possíveis. Mas existe um conjunto de soluções, né? E por que a gente tem que trabalhar no conjunto? Porque isso está acontecendo agora, por causa da pandemia, mas a gente nenhuma, não tem nenhuma decisão ainda de quando isso vai acabar, e nada nos garante que daqui 6 meses, daqui 1 ano, tomara Deus que não, mas que isso não vai acontecer de novo. Tá? Então, não adianta a gente pensar que isso é uma coisa pontual. Segurança, cybersecurity, é igual ao plano de saúde. Ele tem que ser durante toda a vida, não é somente quando você está doente. Tá? Então, é preciso que as empresas adotem políticas de segurança, não é que o home office vai virar uma coisa 100%, porque isso vai se aplicar para todo mundo, mas realmente a gente está passando por um momento transformador, é necessário que a gente se adapte, que a gente encontre o equilíbrio de tudo, né? Porque vai ser necessário para a continuidade dos negócios, né? Os funcionários vão exigir, os clientes vão exigir, né? Esse tipo de flexibilidade, esse tipo de você tem que ter uma empresa dinâmica, né? E muitas empresas que hoje estão olhando aqui dentro do nosso webinar são empresas tradicionais, são empresas que o negócio em si está acostumado a fazer dentro de casa, né? E a tecnologia tem que auxiliar, mas a tecnologia tem que estar amparada por segurança. Não é simplesmente dar acesso. Acesso é fácil dar, o que é difícil é você proteger, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pontuem no final ou nos passem posteriormente, né? Que eu e o Rafael aí principalmente, que é especialista, pode auxiliar vocês, tá? Pode tocar aí, Rafa. Não, beleza. Só para a gente também não tomar muito mais tempo, porque a gente já tá estourando o tempo aqui. Só para a gente complementar, né? E já finalizar também, deixar um espacinho para vocês tirarem algumas dúvidas e tudo mais. Como o Rafa falou, a gente vai ter um treinamento do FishX, tá? Então, na próxima semana aí a gente já vai estar com o pessoal da FishX justamente fazendo esse treinamento, nem sendo um treinamento, né? Uma explicação do cenário de pandemia que a gente está tendo hoje, como o FishX pode ajudar vocês nisso, até um pouquinho mais técnico, tá? Então, a gente, até finalizando aqui esse webinar, a gente vai passar... A gente passa esses e-mails para vocês com esses convites, então vocês já estão convidados para participar desse webinar, tá? E justamente também, a Rapid7 também já está com o webinar marcado para o dia 23, se não me engano, acho que às 10 da manhã para falar sobre o Insight VM e às 3 da tarde para falar do IDR. Né? Então, vocês também já estão convidados, a gente vai passar para vocês também os convites, os invites referentes a esses 2 webinars para a gente poder, vocês tirando dúvida, também como a gente está com tempo curto hoje, a gente não vai conseguir mostrar muito detalhadamente as soluções, mas só para passar também, para a gente já finalizar um pouquinho do contexto de cada fabricante que a gente citou aqui, né? Então, a Fortinet é um fabricante gigante de segurança que a gente consegue atender um cenário bem amplo de soluções, né? Desde dessa parte de home office, wireless, toda essa parte de Next Generation Firewall. Então, tem soluções para todos os tipos de empresa, para todo tipo de indústria que a gente consegue atuar pensando nesse cenário, para ter uma integração com vários outros fabricantes, uma linha de produtos com múltipla integração, tá? E trabalha também bastante com automatização, né? Então, com rapidez na resposta, então, quando a gente pensa em IPS, DS, no antivírus, a gente consegue trabalhar isso de maneira rápida e assertiva para prevenir o ambiente de vocês, tá? Como a gente falou também, a Rapid7, né? Então, eles têm outras soluções também, além do que a gente comentou para vocês, do Insight VM, do Insight DR, eles também têm o Insight Connect, que é uma solução que trabalha com workflows, né? Então, pensando que você tem um gap hoje de segurança no seu ambiente, você quer corrigir somente esse gap que você tem hoje, né? Somente esse problema que você tem hoje. A gente tem uma solução que a gente consegue estudar especificamente esse problema que você tem hoje e desenvolver junto com vocês uma solução bem específica para isso, tá? Então, a gente consegue trabalhar justamente com tudo isso, né? Então, eles até pontuam, né, que a questão da Rapid7 é uma coleta de dados unificadas, né? Então, para reduzir o risco de todo o ambiente, né? Então, garantir todas essas etapas, né? Controlar o risco, detectar as vulnerabilidades, os ataques,
garantir uma segurança a mais em todas as aplicações e monitorar todos esses comportamentos e automatizar a resposta e também as operações. Tá? Então, tem bastante informação aqui da Rapid7 que a gente pode passar depois para vocês. E da PhishX também, como eu falei para vocês, uma ferramenta anti-phishing, né? Então, a plataforma SaaS aí para conscientização de segurança que simula ameaças, né? Então, que vai treinar os seus usuários e a gente consegue monitorar esses resultados, fazer uma análise disso para a gente poder reduzir os riscos e garantir uma segurança, um treinamento melhor, um treinamento constante com os usuários baseados em phishing, em e-mails phishing, tá? Não só em e-mails phishing também, como também em páginas fakes, né? Quando a gente pode acessar, por exemplo, um Office 365 fake, né? Então a gente sabe que também isso é phishing, então isso pode afetar o nosso ambiente. Então, a gente trabalha nessas 3 soluções pensando num acesso remoto seguro, tá? É claro, como o Rafa explicou, a gente tem níveis, né? Cada cliente tem seu nível hoje, mas a gente considera isso como um cenário ideal para a gente poder estar garantindo 100% de efetividade na segurança, mas cada passo é um passo de cada vez, né? Então, a gente está aqui para ajudar vocês em todo esse cenário, em cada maturidade que vocês estão passando hoje, tá? Desde firewall até a parte preditiva de PhishX, de vulnerabilidade, de detecção detecção e resposta de incidentes, de monitoramento desses incidentes, para a gente poder ajudar vocês, tá? Então, vocês estão convidados também para o próximo webinar que vai ter da PhishX e da Rapid7, e a gente vai passar para vocês esses e-mails com mais informações, com as datas, horários e tudo mais, para vocês se registrarem nesses webinars. Caso vocês tenham alguma dúvida também, quanto à apresentação, né, como quero saber mais dessas soluções que a gente faz, entre em contato comigo, aqui tem meu contato, meus telefones, tá? Meu e-mail, e também você pode falar direto com a nossa equipe comercial, justamente para cotar alguma solução, um firewall, ou alguma outra solução específica. Vocês também podem entrar diretamente com eles e pedir essas informações, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu deixar uns 5 minutinhos agora para vocês tirarem alguma dúvida referente à apresentação, alguma coisas que vocês queiram pontuar, a gente está aqui à disposição para ouvir vocês. Como eu falei, qualquer dúvida, aí está meu contato, minhas informações, nosso time comercial também, né? Então, a gente vai enviar para vocês os invites dos próximos webinars e a gente agradece bastante a participação de vocês aqui hoje. Rafa, se você quiser pontuar alguma coisa também. Não, obrigado pela participação de todos aí. Temos alguns clientes que são do nosso parceiro Serac, que também estão conectados. Toda a nossa equipe, quanto via Serac, estamos todos alinhados em busca de auxiliar todos aí para poder alcançar o nível máximo de maturidade, e a gente passa por esse momento de uma forma bem tranquila, que a gente fique até com uma evolução que traga coisas boas para o nosso negócio daqui para frente, né? Então, obrigado aí pela presença de todos aí. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Então é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, informações, novamente meus contatos estão aqui, a nossa equipe comercial está aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tirar dúvidas. E novamente, muito obrigado. Acho que talvez a gente não tenha, por enquanto, nenhuma dúvida aqui. Então, acredito que é isso, pessoal. Muito obrigado novamente. Fiquem à vontade para poder entrar em contato com a gente. Maravilha. Obrigado, Vitor. Obrigado, Marcelo. Pessoal, obrigado, a gente envia o material e enviamos o invite da semana que vem, treinamento de Cybersecurity, tá? Vai estar no e-mail de todo mundo. Um abração. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.